Agora eu vou mudar de ambiente porque eu vou falar de política, papo de política agora com Lívia Pessoa. Boa noite. Boa noite, Aline, a você e a quem está em casa nos acompanhando. Bom, Lívia, vamos falar então de um assunto que pode redefinir aí um cargo da Prefeitura de Teresina, que é a Secretaria de Esportes. Foi um assunto de agora à tarde, uma informação que foi apurada por você junto ao prefeito Silvio Mendes e foi confirmado pedido de saída da secretária Sara Menezes da pasta. Conta pra gente os detalhes. Isso, Aline, já havia circulado nos bastidores da política há algum tempo que haveria essa possibilidade de Sara Menezes sair da CEMEL devido a um acúmulo de funções que a Confederação Brasileira de Judô não estava 100% favorável a isso. Então foi colocado há alguns dias, principalmente depois da viagem de Silvio Mendes a Brasília no dia 12 de março, em que ele se reuniu com a Confederação, em que ele encontrou alguns integrantes do Planalto Federal, e foi trazida essa possibilidade. Nós conversamos hoje com o prefeito Silvio Mendes na Prefeitura da capital, em que ele confirma que houve um pedido de saída da secretária Sara Menezes da pasta e que ela estava refletindo se sairia ou não, por conta dessa qualificação, por conta dessa dificuldade com a Confederação Brasileira de Judô. A Confederação Brasileira de Judô mudou de direção e o novo presidente está dizendo que ela não pode acumular ser secretária de esporte de Teresina e lá do Comitê Olímpico. Então, é uma decisão, ela pediu para sair, né, já pediu, eu até já encaminhei uma solução, uma substituição, mas ela está refletindo e poderá desistir dessa decisão. Mas cabe a ela, a decisão final será dela. Tem algum prazo para que ela possa bater o martelo sobre esse assunto? A gente tem um encontro amanhã. Amanhã é melhor tratar isso pessoalmente. Então vamos lá, vamos falar sobre toda essa situação, porque nós conversamos com a secretária Sara Menezes e no primeiro momento ela negou que havia pedido para sair da pasta. Isso. Eu pessoalmente conversei com ela à tarde, ela me confirmou que inclusive estava trabalhando, estava na secretaria, estava atuando, me fez um resumo dos 3 meses à frente da pasta, de todas as ações que ela tem desenvolvido, de todas as limitações também, porque o maior problema com a secretaria, assim como as demais, todas as outras, é a falta de verbas para investimento. E o esporte, que é a secretaria que ela representa, precisa de muitos investimentos. Ela disse que tem usado a criatividade, que teria sido exatamente um pedido do próprio prefeito Silvio Mendes, para realizar algumas ações e até dinheiro do bolso chegou a tirar, mas que continuava trabalhando. Negou essa possibilidade de sair da pasta. Isso, Aline. A judoca e secretária de esporte, Sara Menezes, ela foi muito bem recebida no início por toda a população teresinense, por ela ter um respaldo na área muito grande. Ela é atleta, ela tem conhecimento de causa. Ganhadora de medalha. Tem a sensibilidade, é uma atleta nacional, reconhecida internacionalmente. Então, assim, capacidade, credencial não é uma questão, não existe essa discussão. E quando eu questionei a secretária, ela negou, disse que não tinha pedido para sair, que não sairia da pasta, que estavam havendo algumas confusões em informação. No entanto, com a confirmação do prefeito, que conversou com ela, que inclusive amanhã terá um encontro em que será batido o martelo sobre essa finalização, se ela continuará, se ela sairá, é o momento em que será dito, continuo na pasta, deixo a pasta. Inclusive, deixei o espaço aberto para que a secretária se manifestasse oficialmente, mandasse um vídeo, uma nota, ela preferiu que não, mas de fato houve esse imbróglio, houve esse obstáculo devido a esse acúmulo de funções que aparentemente, pelo que eu pude confirmar, logo após ela negar, liguei para algumas fontes da prefeitura e foi me informado que haveria uma brecha, né, pelo fato de que a direção está conversando com ela, de que ela poderia permanecer nessas 2 funções. Mas é algo que vai ser definido amanhã, mas que houve um pedido confirmado pelo prefeito, houve. E o espaço continua aberto aqui no Jornal Cidade Verde para a secretária Sara Menezes, que tem feito um trabalho de muito esforço para dar visibilidade também para melhorar as ações da Secretaria de Esportes na CEMEL, Secretaria Municipal de Esportes. Agora, Lívia, hoje à tarde o prefeito Silvio Mendes, nesse mesmo local onde você conversou com ele na Prefeitura de Teresina, estava havendo uma reunião com a equipe do Hospital São Marcos sobre uma possível paralisação no atendimento e isso gerou uma grande preocupação. Como é que o prefeito Silvio Mendes
pretende resolver essa situação? Isso, Aline, nós sabemos que o Hospital São Marcos ele tem um atendimento muito centralizado a pessoas com câncer, então é muito importante, de forma gratuita, então é muito importante que haja essa manutenção de atendimento, mas o hospital passa por algumas dificuldades financeiras e foi conversar com o prefeito Silvio Mendes sobre essa relação, não somente econômica, mas também de parceria de equipe técnica com a prefeitura, e o prefeito afirmou que nessa viagem, inclusive que ele fará a Brasília na próxima semana, no dia 2 de abril, será uma das pautas tratadas, investimentos e recursos para o São Marcos. Nós temos no próximo dia 2 uma reunião em Brasília com o Ministério da Saúde. Provavelmente já disse que vai comparecer o governador Rafael Fonteles, a bancada federal, enfim. Nós temos 2 problemas para serem resolvidos. Primeiro, o custeio, quer dizer, as despesas hoje que a gente tem na assistência à saúde na rede municipal não está cobrindo as despesas. Pra você ter ideia, o HUT, só um exemplo, ele tem um déficit mensal de em torno de 20 a 22 milhões de reais por mês. E é preciso que a gente resolva essa história. E segundo, é o Hospital São Marcos, estou acabando de receber aqui notícias de troca de ofícios, é uma ameaça. Ela não deverá acontecer, não acredito que seja possível isso, mas ameaçando deixar de atender os pacientes do SUS. Ele é um hospital filantrópico, ele tem 25% de isenção de impostos, coisa que nem a prefeitura tem. Ele tem a obrigação, seja como hospital, seja como um serviço essencial, e que só ele presta. Portanto, eu não acredito que isso venha acontecer. Nós estamos comunicando ao Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, ao Poder Judiciário, ao Ministério da Saúde. Então, toda essa troca de documento caracteriza uma crise que eu nunca vi. Uma crise que agora terá essa intervenção do prefeito Silvio Mendes, porque o Hospital São Marcos é uma referência, não só para Teresina, mas para todo o estado. Então, essa é a união de esforços para que isso não aconteça. E essa ameaça já aconteceu outras vezes também. Sim. O Hospital São Marcos precisa de repasses, tanto do governo do estado como da prefeitura de Teresina, por conta desses atendimentos que são feitos via SUS, atendimento para as pessoas que estão em processo de tratamento contra o câncer, crianças e pessoas adultas também. E que o prefeito deixou claro que não vai permitir que seja paralisado esse atendimento, já que é de uma forma tão sensível a esses pacientes vulneráveis, não somente pela doença, mas também pela condição de não conseguir pagar um tratamento. Então, ele disse que não será permitido, que vai dar um jeito. Nessa viagem que ele anunciou, que vai a Brasília, também já tem a confirmação de que o governador Rafael Fonteles vai fazer parte dessa comitiva, né? É uma força-tarefa. O time vai estar completo, Aline, pelo que eu pude apurar. Vão todos os senadores, todos os deputados federais, o governador Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias e o prefeito Silvio Mendes, todos em prol de Teresina, com o caso de Silvio Mendes, e também dos demais municípios em referência à saúde, com o ministro Alexandre Padilha, que agora assume a pasta. Ok. Vamos falar agora sobre um evento que aconteceu hoje, onde o governador Rafael Fonteles e o secretário de Estado da Educação, Washington Bandeira, fizeram uma premiação. 50 estudantes da rede pública estadual aprovados no Sistema de Seleção Unificada, no SISU, e eles obtiveram os melhores resultados no Exame Nacional do Ensino Médio 2024. Cada aluno recebeu uma bolsa no valor de um salário mínimo como reconhecimento pelo esforço e dedicação ao longo da preparação estudantil. No Enem 2024, Piauí se destacou nacionalmente em redação, liderando o ranking de notas acima de 950 pontos. O número de alunos da rede pública que alcançaram essa pontuação também cresceu, subindo de 120 para 188. Então é uma celebração à qualidade da educação pública do Piauí e um agradecimento a todos os profissionais da educação, em especial professores, coordenadores e diretores das nossas escolas do estado do Piauí.
Criada em 2024, a premiação fortalece o compromisso do governo do Piauí com a valorização do desempenho acadêmico. E assim a gente faz um reconhecimento ao mérito, à dedicação, ao talento, ao esforço desses alunos e alunas de 19 municípios do nosso Piauí. O estudante do município de Cocal dos Alves, Pedro Vitor, é um dos premiados entre os melhores 50 estudantes da rede pública estadual, aprovados no Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação, o SISU. Pelo programa, cada aluno premiado receberá uma bolsa no valor de um salário mínimo, em reconhecimento pelo esforço ao longo da preparação para a prova. Isso é um incentivo muito bom para todos os estudantes que estão aqui presentes e os estudantes ainda que estão por vir, porque isso mostra que a educação com excelência, você se esforçar com excelência, você pode ser reconhecido. Outro anúncio importante que aconteceu durante a solenidade no Palácio de Karnak foi o lançamento do programa Pré-ENEM mais Pré-SAEB 2025, que tem o objetivo de preparar esses alunos das unidades escolares estaduais para o Enem, vestibulares e avaliações nacionais. Toda escola que atingir essa meta do IDEB desse ano, todos os profissionais daquela escola receberão o 14º salário e os alunos que fizerem a prova dessas escolas que atingirem a meta receberão um prêmio no valor de um salário para exatamente incentivar alunos, professores, servidores de todas essas escolas a atingir essa meta, que quem ganha com isso é toda a sociedade, com mais gente aprendendo o que tem que aprender naquela fase da vida. É um incentivo essa premiação, né, para que outros estudantes que ainda estão se preparando para chegar lá, para fazer e disputar o Enem também, para que eles sintam essa motivação ainda maior em ingressar nas instituições de ensino superior, assim como toda a educação, né? Todo o ensino médio também. Até porque a educação muda vidas, Aline, mas nós sabemos que muitas vezes pesa mais você entrar no mercado de trabalho para ajudar em casa, para comprar o arroz, para pagar a conta de luz. Então, esses jovens, eles são tentados a ser economicamente ativos mais cedo e, consequentemente, não conseguem conciliar os dois mundos, a educação e o trabalho. Então, haver esse tipo de incentivo é também um incentivo para que eles continuem estudando, para que eles entendam que é importante e que, por isso, você não vai prejudicar, não vai deixar de somar nas contas de casa. Então, é uma forma, sim, de amparar esses jovens, esses estudantes que precisam desse apoio, que muitas vezes a família não consegue suprir essa necessidade. Então, o Estado, ele atua dessa forma, ele entra como essa mão amiga e é muito importante porque nós sabemos que a educação transforma. Vamos falar de política partidária? Vamos. PDT aqui do Piauí terá um novo comando. E, a partir daí, também, novas articulações, já pensando na formação de chapas para 2026, inclusive com discussões com a presidência nacional do partido. Exato, Aline. O presidente nacional, que também é ministro, Carlos Lupe, ele traz esse direcionamento ao lado do ex-vereador Evandro Ide, que também é presidente estadual da sigla, de que haja uma chapa proporcional no próximo ano, que tenha competitividade, que o PDT se articule em nível estadual para o próximo ano, para as eleições de 2026 e, consequentemente, mexe um pouquinho nesse tabuleiro, porque reforça a narrativa de que terão chapinhas, que terão chapas de partidos menores. E a gente tem a declaração do ministro, do presidente, ao lado de Evandro Ide. Visita ao nosso ministro Carlos Lupe, aqui, presidente nacional do PDT, tratando de várias pautas, desde a Previdência, a instalação de um posto do INSS lá na Assembleia Legislativa, aqui em conversa com o presidente da Assembleia também, deputado Severo Eulálio, mas também tratando um pouco sobre política, um pouco do nosso partido, do nosso PDT, do Estado do Piauí, o nosso compromisso em fortalecer o partido, em fazermos a nossa chapa de deputado estadual, de deputado federal nas eleições de 2026, fazendo com que o partido continue crescendo, assim como foi na eleição de 2024. Conte conosco, ministro. Obrigado, Evandro. É uma honra você presidir o partido, porque você é um homem que tem compromisso popular, lealdade à causa partidária, e você é essencialmente um homem muito hábil na profissão. Então eu tenho certeza que nós vamos sair com uma nominata forte para eleger 1 ou 2 federais, 3 ou 4 estaduais. É o nosso objetivo, é o nosso projeto. Confio em você, sei da sua competência, da sua qualidade, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Bom, o Evandro Ide é o atual presidente
do partido aqui no estado, né? Isso. O próximo presidente? O próximo presidente municipal será Fernando Lima, que é vereador de Teresina, foi eleito pelo partido e que tem um objetivo de também pleitear uma vaga na Assembleia Legislativa, também com outro nome pedetista, que é Dragalana. Dragalana é do PSD. Peraí. Não, Fernando Lima irá disputar a vaga e Dragalana irá disputar pelo PSD, mas de forma paralela. A gente vai falar agora sobre o PDT, que Fernando Lima se mantém nessa disputa, que também será o próximo presidente, e com o objetivo de fazer com que haja essa opção para a base governista, porque nós sabemos que existe uma vertente da base do governador Rafael Fonteles que defende que haja apenas a chapa do PSD e MDB e do Partido dos Trabalhadores. Mas a diretriz também é encabeçada pelo presidente Evandro Ide, com demais siglas, como também o presidente do Solidariedade, Evaldo Gomes, que haja, sim, a articulação de partidos menores, como é o caso do PDT, com o aval, né, com a anuência e o incentivo do PDT Nacional. É isso, Lívia Pessoa, muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, até amanhã. Uma ótima noite para você, até amanhã.